Bom, sou o professor Santiago Paes, PhD, Educação Física e também nutricionista. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são os principais erros que as pessoas cometem quando o assunto é creatina. Primeiro deles é: existe um melhor horário para se consumir a creatina? Bom, não existe. A literatura nos traz que as estratégias de timing, ou seja, o momento do dia no qual você vai consumir um determinado suplemento ou ergogênico, para a creatina não tem tanto efeito. Ou seja, não vai ser pré-treino ou pós-treino o diferencial dos resultados, ou antes de dormir, enfim. Então, o uso de creatina não tem uma potencialização quando a gente está utilizando um melhor horário para se consumir creatina. O mais importante é que você consuma. Nós produzimos 2 gramas de creatina e nosso corpo naturalmente recicla esses 2 gramas de creatina. Então, portanto, pensar talvez numa estratégia de timing, ou talvez uma estratégia no qual você vai consumir mais creatina por conta desses horários, não faz muito sentido. Mas uma coisa é importante, indiferentemente do timing, consumir creatina junto de uma refeição, sim, aí sim os estudos mostram que você aumenta em até 10% essa absorção. Ou seja, em qualquer momento do dia que você optar por consumir a creatina, vale a pena sim você pensar em consumi-la junto com uma determinada refeição, principalmente seja ela com carboidrato ou seja ela com proteína. Então fica um insight bem legal para que a gente entenda que não existe o melhor horário de consumo de creatina, mas quando você for consumir ela junto de uma refeição, você aumenta até 10% a absorção dessa creatina, especialmente quando essa refeição tiver carboidrato ou proteína. Outro ponto importante em relação à creatina é a dose. Alguns estudos sugerem que a dose relacionada ao consumo de creatina vai depender também do tipo de dieta que o indivíduo faz. Nós sabemos que pessoas que têm um estilo de vida vegetariano ou vegano precisam de mais creatina. Por quê? Porque você não tem fontes que já têm quantidades maiores de creatina nas dietas vegetarianas ou veganas. Então, a gente sabe que nas carnes, 200 gramas de carne tem aproximadamente 1 grama de creatina. Então, pensando nisso e acreditando que o indivíduo pode estar consumindo aí 400 gramas a 500 gramas de carne por dia numa refeição, especialmente aqueles indivíduos com maior volume de massa corporal, nós já inferimos que esses indivíduos que usufruem de 400 gramas de carne ou 500 gramas de carne por dia, principalmente por conta dessa massa corporal aumentada, já tem mais ou menos aí 2,5 gramas de creatina em função desse consumo. Logo, a quantidade de creatina a partir do uso de suplementos, ela pode ser reduzida. Então, se a gente está pensando no indivíduo onívoro que já consome carnes, essa quantidade pode ser mais baixa. Por incrível que pareça, os estudos têm mostrado que uma média razoável seria de 5 gramas por dia, embora alguns estudos sugerem que o valor associado à necessidade de creatina gira em torno de mais ou menos 0,03 gramas por quilo de massa corporal em indivíduos onívoros. E em indivíduos vegetarianos, esse valor pode subir até 0,07 gramas por quilo de massa corporal. Então, pensar na associação do tipo de dieta que esse indivíduo faz e a quantidade de suplementação de creatina poderia fazer sentido, especialmente porque a creatina tem aumentado o preço e consistência vence intensidade sempre. Então, uma dica bem legal para você entender e, de fato, pensar de que modo nós poderíamos estar consumindo creatina, especialmente em relação à quantidade. E um ponto muito legal
quando se fala em creatina, que as pessoas sempre perguntam também, é a relação de efeitos colaterais com o uso dessa creatina. Será que nós temos efeitos colaterais que podem ser potencializados com o uso de creatina? Bom, alguns estudos sugerem que o consumo de creatina ele pode estar levando à calvície. Isso é um problema, principalmente não por conta da creatina causar queda de cabelo, mas um problema em má interpretação de estudos ou até mesmo de identificação da qualidade dos estudos. Um único estudo que mostrou que derivados da testosterona, como o DHT, está diretamente associado também ao aumento da alopécia. Essa dihidrotestosterona, ela geralmente está muito aumentada em indivíduos usuários de esteroides anabolizantes. Mas independente disso, um único estudo que sugeriu de uma maneira um pouquinho equivocada, até porque os valores de referência estavam um pouquinho comprometidos, foi um estudo de atletas jovens de rugby, no qual o próprio DHT, antes dessa comparação, de aproximadamente 2 a 3 semanas de uso da creatina, mostrou que esse DHT, nesse período pequeno de tempo, estava aumentado. E algumas pessoas identificaram isso como um fator de risco para o aumento da queda capilar. E aí ficou esse mito de achar que a creatina faz o cabelo cair, quando na verdade não faz. Santiago, mas eu conheço, ou então eu, quando usei creatina, meu cabelo estava caindo. Existem diversos fatores atribuídos à queda capilar, como é o caso de estresse, redução do sono e também alimentação inadequada, especialmente a partir do consumo de vegetais e frutas. Então, de uma maneira geral, fora tabagismo ou até mesmo outros agentes que podem estar vulnerabilizando a integridade cutânea, a integridade folicular, como é o caso também de consumo de álcool e outras substâncias tóxicas, ou até mesmo exposição demasiada a raios ultravioleta ou falta de protetor solar. Então, de uma maneira geral, quando nós estamos associando os efeitos colaterais da creatina, a maioria deles está vindo de uma extrapolação de alguns estudos isolados que não justificam esses efeitos colaterais. Um outro problema também estaria vinculado à questão de cálculo renal ou talvez problemas renais em função do uso da creatina. Algumas pessoas fazem uma associação errada de creatina é a mesma coisa de creatinina. A creatinina é um marcador de lesão muscular que associado também a variáveis de risco cardiometabólico, como excesso de peso, ou até mesmo doenças de base, como hipertensão e diabetes, podem ser um indicador de falência renal, ou seja, um rim que está entrando em falência em função da pressão mais alta ou do excesso de glicose no sangue. Diante disso, a creatinina tende a aumentar nesses casos. E aí você tem um marcador de creatinina como um importante fator associado aí à insuficiência do rim e, consequentemente, um marcador muito importante de lesão renal. No entanto, a creatinina ela também pode ser um marcador associado a dano muscular em função do treino. Então, o indivíduo ele pode estar treinando mais ou até mesmo com um volume maior e, consequentemente, o dano muscular em função desse volume maior de treino ou desse desgaste muscular natural em função do treino pode ser interpretado de maneira equivocada, associando-se então a uma relação de lesão renal, quando na verdade essa creatinina está aumentada por conta desse dano muscular oriundo do treinamento que está aumentado. Então não faz sentido nós acreditarmos que a creatinina aumentada pode ser um marcador associado à creatina e, consequentemente, isso pode estar aumentando o dano renal ou até mesmo o acometimento renal, quando na verdade o uso de creatina pode estar melhorando o treino e, na maioria das vezes, há uma associação muito consolidada na literatura de que o uso de creatina vai melhorar muito bem o treinamento.
e, consequentemente, com maior treinamento, maior volume, maior intensidade, você tem um dano muscular maior e essa creatinina pode estar aumentada. E, de uma maneira geral, as pessoas não fazem essa interpretação de maneira correta. Então não faz sentido. Paralelamente, também não faz sentido acreditar que com o consumo de creatina você precisa aumentar a ingestão hídrica, quando na verdade a ingestão hídrica ela precisa ser ajustada independente do uso de creatina. Então o fato de você estar tomando creatina, induzindo a ideia de que você precisa aumentar a ingestão hídrica para que essa creatina não sobrecarregue tampouco a creatinina ou até mesmo qualquer outra variável fisiológica associada ao consumo de creatina, não faz sentido. Então você não precisa beber mais água por conta do uso de creatina, ou se você não beber água, isso vai te dar pedras nos rins. Não faz sentido nenhum. E por último, mas não menos importante, será que é necessário fazer a fase de saturação de creatina, a fase de aumento de estoque? É muito comum as pessoas na primeira semana consumirem a cada dia 20 gramas de creatina e em 5 dias, no caso, então você tem um consumo de 100 gramas de creatina por conta do efeito de estoque no músculo dessa fase, dessa semana de aumento da quantidade de creatina, e depois você só faz dose de manutenção, como mais ou menos em média aí 3 a 5 gramas de creatina. Então a pergunta que fica é necessário fazer fase de saturação de creatina? Bom, a literatura nos traz que quando você faz essa manobra, esse ajuste em função do aumento da quantidade de creatina por conta dessa fase de estoque, na verdade você só está aumentando a velocidade com que a creatina vai atuar. Isso seria um diferencial no efeito da creatina ou talvez nos resultados? Não, não seria. Talvez para esportes de lutas, dos quais os indivíduos que precisam bater o peso e por conta disso, 23 semanas antes da luta, optam por cessar o uso de creatina e consequentemente reduzir esse peso, porque a gente tem em média 1 a 2% de aumento de retenção intramuscular de água no músculo por conta da creatina. Em 20 dias, os estudos têm mostrado que esse 2 quilos, mais ou menos em média, ele é reduzido. E isso para um atleta de luta que precisa bater o peso para a categoria pode ser um diferencial. Então, no entanto, quando esse atleta ele bate o peso, pode ser o quê? Pode ser que, para aproveitar um pouquinho essa janela entre bater o peso e apropriar do efeito da creatina para a luta, em 48 horas mais ou menos, ou até mesmo 24 horas, o atleta pode optar por aumentar os estoques intramusculares de creatina, fazendo doses de 30 a 40 gramas por dia de creatina em 2 dias. Alguns estudos sugerem que isso vai aumentar o estoque de creatina intramuscular e em pouco tempo esse atleta vai ter um efeito associado ao uso. Em se tratando de dose, os estudos têm mais, na fase de saturação, os estudos têm mais utilizados 20 a 30 gramas por dia nessa fase de estoque. Porém, em função desse efeito rápido, justamente por conta da luta da modalidade, pode ser uma estratégia nessas condições que justificaria a saturação para aumentar o efeito da creatina. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Não deixe de comentar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Compartilhe com quem você acredita que vai ser beneficiado com essas informações. Se você é personal trainer, convido vocês a conhecerem a Personal Play também, a plataforma de cursos do personal trainer, que vai alavancar ainda mais os resultados dos seus alunos. Muitíssimo obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a